Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 6, sexta-feira, estamos chegando a mais um final de semana e a gente vai direto lá para geografia para a gente corrigir a nossa tarefinha, tá? Na página 4, então tinha uma obra de arte, né, do Lazar Segal para vocês observarem e responderem algumas questões que eu acho que vocês podem até responder aqui mesmo, que eu acho que caiba, ou então no caderno, tá? Então, a primeira questãozinha, que é a questão 1, tá assim. Qual é o título da obra de Lazar Segal? Gente, o título da obra, vocês vão ter que ir lá na legenda e tá lá, Emigrantes 3, ok? Esse é o título da obra. 2, identifique uma mulher, uma criança e 3 homens representados nesta imagem. Então, eu vejo ali, ó, do lado esquerdo foram representados 2 homens. Do lado esquerdo aqui, ó, 2 homens. No centro, uma mulher, tá? Tem 5 pessoas no meio, eu consigo identificar aqui uma mulher. Do lado dela, do lado da mulher, uma criança. E por fim, por último, do lado da criança, um senhor idoso, né? Eu consigo perceber que é uma pessoa mais idosa. Você conhece o significado da palavra emigrante? A prof falou ontem para vocês, né? Emigrante é o indivíduo que deixa um país para se estabelecer em outro. Então, lembra que eu até brinquei com vocês, né? Então, uma pessoa que vem de outro país, nasceu em outro país, e ela vem morar aqui no nosso país, aqui no Brasil, para nós, essas pessoas são imigrantes. Mas para ele, para a pessoa que veio, né, ela é um emigrante. Para o país onde ela estava, do país onde ela saiu, ele é um emigrante, tá? Qual a diferença entre imigrante e emigrante? É o que eu acabei de falar. Imigrante é o indivíduo que entra no país estrangeiro e o emigrante é aquele que sai de seu país de origem em direção a outro lugar, tá? Então, as duas palavras, na verdade, de acordo com quem tá falando, tá bom? Herança imigrante, experiência nas áreas rurais. Diversas etnias e culturas contribuíram para a formação de municípios, entre elas as etnias indígenas e africanas. Então, diversas etnias e culturas contribuíram para a formação dos municípios que a gente conhece hoje em dia, aqui na nossa região, por exemplo, né? Nova Londrina, Marilena, Paranavaí, Loanda, Maringá. Então, para ser formado esses municípios, teve a influência de diversas etnias e de diversas culturas, entre elas as etnias indígenas e africanas. A partir de agora, vamos estudar outras culturas de imigrantes que também contribuíram para a construção da história brasileira. Então, além dos indígenas e dos africanos, que foram etnias que a gente já estudou lá atrás em história, a gente vai aprender agora sobre outras influências, tá? Outras culturas de imigrantes. Imigrante é a palavra usada para identificar pessoas que deixam o país de origem. Quando fala país de origem, é o país que ela nasceu, que ela foi criada, tá? Para morar em outro país. Essas pessoas são imigrantes em seus novos locais de moradia. Então, se essa pessoa veio morar aqui, para nós ela é um imigrante, tá? No passado, muitos grupos de imigrantes vieram para o Brasil. Cada um deles tinha um modo próprio de viver, pois eram de culturas diferentes. E a gente entende isso, né? Vocês entendem que até aqui dentro do nosso país mesmo, dependendo da região que a gente tá, tem um modo de viver, alimentos característicos, um modo de se vestir. E quando a gente fala em outro país, então, é maior ainda a diferença, né? Alguns desses imigrantes formaram colônias, por isso eram chamados de colonos. Então, eu tenho ali no glossário colônias, locais onde grupos de imigrantes se estabeleceram. Então, quando a gente fala colônia, os colonos são imigrantes, pessoas que vieram de outros países para morar, para se estabelecer, trabalhar aqui no Brasil. E eles, alguns desses imigrantes formaram colônias, né? Eles se juntaram ali e começaram a morar ali junto. Então, eles eram chamados de colonos, tá? Aí aqui eu tenho uma imagem, ó, passaporte de família italiana, 1923, é uma fotografia,
Olha o tamanho da família, gente. Quantos filhos? Vamos ver quantos tem? 3, 5, 6, 8 filhos. Imagem de um passaporte de família italiana. Antigamente, quando chegavam ao Brasil, muitos imigrantes apresentavam um documento com o nome, a idade e o parentesco de toda a família. Geralmente também havia uma fotografia de todo o grupo. Então, hoje a gente sabe que cada pessoa tem o seu documento, né? O seu RG, o seu CPF, o seu passaporte. E aqui antigamente era um documento para toda a família, e tinha uma fotinha lá de todos eles, né? Com o nome, ó, ali do lado a gente consegue ver, tá vendo? Ó, tem 8 pessoas aqui do lado, a gente consegue ver, ó, que tem informação de 8 pessoas que são... Ó, o Brasil recebeu um grande número de imigrantes, entre eles italianos, portugueses e japoneses. Conforme já mencionado, vários desses imigrantes, quando aqui chegaram, formaram vilas ou colônias. Então, eles vieram em grande quantidade e eles foram formando ali, se estabelecendo e formando vilas, né, construindo casas ou colônias. As chamadas colônias de imigrantes. Nesses locais, construíam suas casas, trabalharam e interagiram com outros colonos. Então, tinham várias vilas ali. Eles passaram a morar, então tinha uma vila ali, né, de colonos, e aqui tinha outra, então eles passaram a interagir, a trabalhar, estabelecer residência. Quando chegaram ao Brasil, os grupos de imigrantes portugueses, espanhóis, italianos, alemães, sírios, japoneses, entre outros, se dedicaram a atividades que muitas vezes transformaram algumas características dos municípios onde foram morar. Então, eles se dedicaram a algumas atividades que muitas vezes transformou ali a característica, né? Que até hoje, se você for lá, você já vai olhar e falar, meu Deus, que lugar diferente, é porque ele tem realmente as características daquelas pessoas, daqueles imigrantes que fundaram ali aquele local. Tá? As famílias imigrantes que conheciam as práticas de agricultura e de criação de animais foram colônias nas áreas rurais. Esse é o caso de italianos, alemães, poloneses e holandeses que criaram colônias nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O município de Carambei, no Paraná, por exemplo, originou-se de uma colônia fundada por imigrantes holandeses. Ai, olha que gracinha, gente, esse lugar. Nessa foto podemos observar algumas características das residências holandesas. Vocês acham que essas casinhas aqui que vocês estão olhando é parecida com as nossas aqui? Não, é diferente, né? Mas não é tão longe daqui. Então, na verdade, elas têm as características. Olha no chão, que legal como que é feito o jardim. Muito legal, né? Casas com arquitetura holandesa na estrada do Parque Histórico da cidade de Carambei. Os imigrantes holandeses de Carambei, se especializaram na produção de derivados do leite, queijo, manteiga, nata e etc. Então, a especialidade deles era essa, tá? E doces tradicionais. Esse tipo de produção incentivou a população local a investir na criação de gado para obter leite. Então, a população local tinha um incentivo na criação de gado, por conta desses derivados de leites que eles produziam ali, tá? Vamos conhecer os grupos de imigrantes que fazem parte da história da região onde você vive? Quais são os grupos de imigrantes que moram na área rural do município onde você vive? Gente, tem italiano, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, aqui na nossa região, né? A região no Paraná mesmo, né? No interior do Paraná, a gente tem essa questão de imigrantes de vários lugares, né? Do mundo, de muitos lugares. Que atividades são exercidas por esses imigrantes? Principalmente a agricultura, né? Que nem que foi falado ali, essa questão dos derivados do leite também, isso acontece muito na nossa região, né? Mas aqui o principal é realmente a agricultura, tá? Cite outro município em que essas atividades são realizadas. Na verdade, tem vários municípios que essas atividades que são realizadas aqui na nossa região. Tem vários outros municípios, principalmente no estado do Paraná,
né? A gente tem muita Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Quando você está indo em direção a Santa Catarina, quando você está indo em direção a Rio Grande do Sul, você começa a perceber essa grande diferença que tem daqui, da nossa realidade. As cidades lá tem uma característica só delas ali. As casas são diferentes, a arquitetura é diferente, né? Os jardins, então é completamente diferente. E a gente percebe que é sim características desses imigrantes, holandeses, italianos, tá? As comunidades formadas por imigrantes japoneses também, e é claro, gente, que ali são informações que vocês vão pesquisar, né? Que nem a Pro falando, vocês vão pesquisar com os pais, tá? Com os avós, na internet, tá bom? As comunidades formadas por imigrantes japoneses também contribuíram para a formação de alguns municípios brasileiros. Gente, aqui na cidade de Maringá, que é bem pertinho, tem uma comunidade japonesa enorme ali, né? Que eles mantêm a cultura até hoje, que eles falam em japonês, tem lugares, tem festas comemorativas, né? Aqui na nossa região, também em Diamante do Norte, também tem festas japonesas, assim, porque aqui tem muito imigrante japonês aqui perto, próximo na nossa região. Então, de vez em quando sempre tem festas, eles mantêm a cultura deles, e a cultura japonesa, né, dos imigrantes japoneses é bem forte, é bem característica, assim, né? Eles mantêm aquela cultura no jeito de falar, no jeito de se vestir, de se comportar, de se alimentar. É tão forte que muitas pessoas absorveram essa cultura, né? Principalmente na culinária, as pessoas amam comer a comida japonesa, né? Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil há mais de 100 anos. Muitos deles se deslocaram para o estado de São Paulo e interior do Paraná para trabalhar nas lavouras de café. Com o passar do tempo, muitas comunidades e cidades desses estados foram influenciadas pela organização e elementos culturais japoneses. Exemplos disso são os municípios de Londrina, no estado do Paraná, e o município de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Aí aqui eu tenho outra foto de uma família de imigrantes japoneses, gente, olha lá. É muito legal, né? A gente vê essas fotos antigas dessas pessoas, né? Que saíram lá do país que elas moravam, buscando uma vida melhor, novas oportunidades, né? Aí, página 8. Assim como fizeram os imigrantes holandeses e alemães, os japoneses se organizaram em colônias, ok? Mantendo-se próximos uns dos outros. Esses indivíduos conseguiram preservar algumas características e hábitos culturais, que foi o que a Pro acabou de falar, né? Então, muitos deles, além de conservar as características e os hábitos, eles ainda influenciaram as pessoas que moravam, que nasceram no Brasil, que são brasileiros, e influenciaram essas pessoas, influenciam até hoje na cultura, nas características, nos hábitos desses imigrantes. Para abastecer as comunidades, alguns imigrantes abriram pontos de venda, os denominados armazéns e empórios. É claro, né, que aqui a gente não vê muito assim, né? Quando eu era criança, tinha muito assim, quando, né, os nossos pais eram crianças, então muitos armazéns. E o que são armazéns? São lojinhas pequenas que vendem de tudo. Além de comida e de produtos alimentícios, vende aviamento, presente, brinquedo, objetos domésticos, vende de tudo. Armazém é um lugar que vende de tudo, tá? Nesses locais comercializavam vários produtos, principalmente alimentos, por vezes fabricados nas áreas rurais, tá? Então, esses pequenos armazéns ou esses empórios, eles vendiam produtos e muitas vezes, muitos deles fabricados nas áreas rurais. Leia esta imagem que mostra o interior do armazém de uma família japonesa. Gente, dá uma olhada. É que a foto tá em preto e branco e não dá pra ver direito, mas olha a quantidade de coisa pendurada no teto, as prateleiras até o teto de coisa, do chão até o teto, olha, coisas no chão. Então a gente já imagina que vendia de tudo ali, né? De acordo com a leitura da fotografia, responda à questão a seguir.
Esses locais comercializavam alimentos e outros produtos provenientes das áreas rurais, ou seja, os imigrantes produziam nas áreas rurais e vendiam algumas de suas mercadorias nos centros urbanos. Então era uma coisa que funcionava muito ali em relação familiar, né? Eles produziam no campo e vendiam nesses armazéns nas cidades. Então eles, como era um armazém, podia vender de tudo, eles produziam lá tudo que eles podiam e eles vendiam nesses armazéns, tá? No município onde você vive, em que lugares é possível comprar produtos semelhantes aos mostrados na imagem? É pessoal, e vocês vão olhar ali o que vocês acham que tem ali. Então tem comida, né, tem alimento, eu vejo ali um bule, o que mais que dá pra ver? Umas peneiras, várias coisas dá pra gente ver ali. Aqui, na nossa cidade, na cidade que você vive, aonde, se você quiser comprar alimento, bule, essas coisas, aonde que você vai? Aonde que vocês costumam ir? No supermercado? Vocês costumam ir nessas lojas de tem de tudo, né? De variedades, né? Como se chamavam as comunidades formadas por grupos de imigrantes? Essas comunidades ficaram conhecidas como colônias, ok? E aí era até aqui, né? Mas aí agora eu já vou deixar a página 9, 10, a página 9 e a página 10 para vocês fazerem já de tarefa, então já deixa anotado, tá? Página 9 e 10 de geografia e aí a gente vai lá para língua portuguesa, ok? Vamos lá para a língua portuguesa, que a gente vai falar agora sobre variação linguística, né? Então, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão dos imigrantes, né? Como que esses imigrantes influenciaram, sim, na cultura do nosso povo, né? Do povo brasileiro, influenciaram no modo de vestir, na construção das casas, né? Eles trouxeram muitas coisas lá do país que eles vieram, os italianos, os japoneses, os holandeses, os espanhóis, os alemães. Então, se vocês perguntarem aí na casa de vocês, mãe, eu sou descendente de quem? Ela vai te falar, provavelmente ela vai te falar italiano, português, espanhol, né? Então, nós somos descendentes dessas pessoas, desses imigrantes. E aí, eles influenciaram, né, no nosso modo de vestir, na nossa alimentação, em várias outras coisas, e inclusive no nosso modo de falar, né? A gente tem aqui a nossa língua portuguesa, mas a gente tem aqui uma variação linguística, uma variação de certas palavras na nossa língua. Então, em determinadas regiões do país, tem coisas que é o mesmo objeto, mas é falado ou escrito de forma diferente, tipo mandioca. Todo mundo conhece mandioca? Conhece? Mas em outras regiões do nosso país, a mandioca é conhecida como macaxeira. Então, às vezes a gente... aipim. Então, às vezes a gente faz o que é bolo de aipim. Aipim, o que é isso? Aipim, mandioca. E essa questão que a gente falou, né, dos imigrantes e tudo mais, não só dos imigrantes, mas de acordo com a região mesmo. Então, dependendo da região que você mora, você tem certas características, você tem um sotaque, né? Acho que vocês já perceberam, tipo, as pessoas que vieram, que moram no Nordeste, elas têm um jeito de falar, né, diferente da gente, o sotaque, o jeito que puxa o R. Aqui no Paraná mesmo, dependendo do lugar que você tá, tem pessoas que falam diferente, Curitiba, Rio de Janeiro. Então, várias coisas são diferentes. É a mesma língua, é o mesmo país, mas tem sotaque, tem coisas que são escritas diferente, tem outro nome, mas é o mesmo significado, é o mesmo objeto. A gente tem, tipo, salsicha. Aqui a gente fala salsicha. Na região de Curitiba, eles falam vina. Eu anotei também... Tem alguns lugares... Aqui a gente fala, quando a gente derrama, né? Derrama leite. A gente fala, ai, derramei. Mãe, derramei o suco, derramei o leite. Tem lugares, tem pessoas, né? Mais lá perto do Rio de Janeiro, Espírito Santo, que eles falam entornou o leite. Não falam derramou, falam entornou o leite. Então, isso a gente chama de variação linguística. São formas diferentes de falar, de se expressar, de falar, falando do mesmo objeto, tá? Então, aqui a gente vai ler um texto, ó. Agora leia um trecho do conto A Menina que Detestava Ler.
eu vou ler esse texto com vocês, depois eu explico por quê. Vamos lá? A menina que detestava ler. Acompanha comigo. Ai, 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 ai. Põe o dedinho lá e vai acompanhando. Havia livros dentro de cristaleiras, de cômodas e de roupeiros, em guarda-fatos e em armários e dentro de arcas. Uma manhã, depois de ter tirado todos os livros do lavatório para lavar os dentes, Mina foi à cozinha preparar o pequeno almoço para si e para o Max. Primeiro, subiu para cima de uma pilha de volume de uma enciclopédia para conseguir chegar aos cereais. Depois, abriu o frigorífico e afastou um monte de revistas para retirar o leite. Deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. Max, chamou ela, o pequeno almoço está pronto. Mas o Max não aparecia. Tentou novamente. Onde poderá estar? Pensou a Mina. Subitamente ouviu um grande miau. Correu para a sala de jantar e lá estava ele, no cimo da pilha de livros mais alta da casa, sem conseguir descer. No fundo da pilha estavam grandes livros ilustrados, como novos do tempo em que Mina era bebé. No meio havia livros com o alfabeto e canções de embalar. Em cima, mesmo ao nível do teto, havia contos de fadas e histórias de aventuras. Então, eu tenho ali na legenda, né, Menina que Detestava Livros, Lisboa, de 2005. Vocês notaram alguma coisa diferente nesse texto? Notaram? Sim? Notaram? Esse texto, gente, ele foi escrito em português de Portugal, tá? Então tem várias palavras ali que a gente percebe que é diferente, que a gente nem entendeu. Ah, eu acho que ele quis dizer isso, né? Eu acho que é outra coisa. Ó, 2. Releia esse trecho do conto. Então o trecho é o seguinte. Havia livros dentro de cristaleiras, de cômodas e de roupeiros, em guarda-fatos e em armários e dentro de arcas. Pesquise no dicionário a palavra em destaque e transcreva. Então, qual que é a palavra em destaque? Cômoda. Vocês vão pesquisar no dicionário exatamente como ela tá aqui, ok? E vocês vão escrever a palavra, não precisa escrever o significado. Eu quero que vocês pesquisem o significado, pode ser na internet, no dicionário, mas aqui vocês não precisam escrever o significado, só escrever a palavra, tá? B. A palavra destacada no trecho a que você encontrou no dicionário são escritas da mesma maneira? Explique a sua resposta. Então, a palavra destacada aqui no texto e a que você encontrou no dicionário. Você encontrou no dicionário uma palavra com o acento agudo igual tá aqui? Qual a palavra que você encontrou? Como que ela é escrita? Você vai responder aqui a B, tá? 3. Agora compare estas palavras. Então, eu tenho ali bebê e bebê. Acentos diferentes. Qual é a diferença entre elas? Qual que é a diferença entre essas duas palavras? Escreve aí. As palavras bebê e bebê têm o mesmo significado. Assinale X na imagem que representa esse significado. Vocês vão assinalar um X nessas duas palavras, dessas duas fotos, qual delas que é o bebê ou o bebê. O conto A Menina que Detestava Livros foi escrito em português de Portugal. As palavras bebê e cômoda, extraídas desse texto, são escritas de maneira diferente da que costumamos ler no Brasil. É diferente aqui no Brasil, né? A gente fala bebê, a gente fala cômoda, a gente não fala cômoda, né? Isso ocorre porque há, na língua portuguesa, variações na maneira de escrever e no significado de algumas palavras. Chamamos esse fenômeno de variação linguística. E dito isso, vocês vão responder também a página 17, tá? Então, a gente já tem lá 2 páginas de geografia, né? No finzinho aqui do vídeo eu vou colocar as páginas de geografia para vocês. E temos também a página 16 e 17 de língua portuguesa. E também, sim, nem adianta reclamar. Nem adianta reclamar. Vocês vão fazer também
a página 7 do livro de atividades, ok? Então, essa é a tarefinha para segunda-feira. Lembrando que a gente tem aula hoje, 1h30 da tarde, tá? Não percam a aula hoje de 1h30, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus, se cuidem e até daqui a pouco.